adoração, glorificação ao nosso Senhor. Senhor, nós adoramos o teu nome, glorificamos a ti, Deus, porque é maravilhoso estar na casa do Senhor. Santo, é maravilhoso santo, santo é o Senhor, Deus poderoso. falar com o Senhor, o nosso Criador, aquele que tem cuidado, aquele que tem zelado pelas nossas vidas, aquele que tem sustentado nossa Tu és fiel, Jesus. presença, tem segurado nas nossas mãos, Deus de misericórdia. caminho do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, por essa noite tão maravilhosa, onde nós estamos reunidos Glórias a com nossos Jesus. irmãos, para agradecer pela semana que está se Deus passando, maravilhoso. pelos livramentos, pela cura das enfermidades, pelas portas abertas, meu Deus, pelo alimento material, meu Deus, pelas medicações, pelas portas abertas, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muitos são as bênçãos, muitos verdade. são, Senhor, a alegria que a igreja tem, que ela A tua guarda no seu misericórdia, a coração, causa de Senhor, para você, prestar Senhor. esse culto de louvor a ti. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque mais uma noite o Senhor nos despertou, o Senhor segurou nas nossas mãos. Aleluia. O Senhor conscientizou, Senhor, a necessidade de louvarmos e glorificar a ti. Muito obrigado, meu Deus, porque somos um povo separado, um povo privilegiado, um povo escolhido para morar na eternidade. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua obra na face da terra. Sabemos que neste momento há muitos templos, muitas igrejas com as portas abertas. Glória a Deus. Falando o teu evangelho, pregando a tua palavra. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados. Mas o Senhor tem dado essa oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Todas as noites, todos os dias, o Senhor tem aberto as portas dos templos para que nós pudéssemos reunir e juntos louvar e glorificar Aleluia, o Senhor Jesus. pela salvação que nos espera um dia na eternidade. Bendito seja a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Espírito de Deus e o Espírito de Deus e o Espírito de Deus virá. Santo Espírito, nosso Deus. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Tu és Deus fiel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Glória do Senhor, toda a terra encherá, e o Espírito de Deus virá. E o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus virá. Amém, Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Este mundo jamais pode me separar. Glória a Deus. Número 28 do nosso cenário. E se o mundo jamais pode me separar do
importante saber que para morar no céu nós precisamos passar por uma porta estreita. E sem passar por essa porta estreita, nós não vamos morar no céu, nós vamos conseguir entrar no céu. E a palavra nos ensina que essa porta é quem? É Jesus. Então, para morar no céu, nós precisamos passar por essa porta. Para morar no céu, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Para morar no céu, nós precisamos estar em conformidade com aquilo que Jesus ele tem preparado para nós. Para morar no céu, nós precisamos de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Tiago 5, verso 8, e também Isaías número 1, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação dessa noite, dentro daquilo que o Senhor Ele quer nos falar. Que possamos essa noite aprender mais um pouquinho daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ler primeiramente em Tiago, capítulo 5, verso 8. Depois vamos ler Isaías, capítulo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor em Tiago 5, verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Vou repetir o verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor, ela está próxima. Deus ele está nos dando uma exortação aqui nesse momento, para que nós sejamos pacientes. E o que é ser paciente? É passar pelas adversidades sem nos abalarmos. É passarmos pelas adversidades com calma. É compreendermos que em meio a tudo que nós estamos enfrentando, nós precisamos manter o controle da nossa vida. Essa é a orientação, essa é a exortação de Deus para as nossas vidas. Olha, filhos, sejam pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima. Então, a paciência é algo na qual Deus ele requer de nós. Nós precisamos passar por todas essas adversidades na qual nós temos enfrentado. E olha que não são poucas. Todos os dias nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. Talvez nós temos enfrentado as adversidades que ela já vem se estendendo por um longo tempo. E ela vem caminhando conosco e às vezes nós não conseguimos achar uma solução para ela. Às vezes nós não conseguimos achar um caminho na qual nós vamos dizer, olha, eu consegui resolver a minha vida. Hoje eu vivo em calma. E o que é viver em calma? Calma é a ausência de quê? De eventos. A calma é a inexistência de problemas. Então, quando Deus ele fala, olha, sejam pacientes, vivam em calma, vivam sem ter adversidades. Mas como é que a gente consegue viver dessa forma? Sem ter adversidades, sem ter lutas, sem passar por provações, sem passar por momentos difíceis. Eu contei uma experiência aqui nessa semana, e dentro desse ano já, algumas vezes que eu fiquei enfermo e nunca tinha acontecido tantos eventos na minha vida depois de adulto, ao mesmo tempo. E aí eu recebi essa palavra de Deus aqui no último culto, e essa palavra foi direcionada para a minha vida, e eu falei, eu vou compartilhar com os irmãos no próximo culto. Olha, sejam pacientes, porque a volta do Senhor Jesus ela está próxima. Mas nós ouvimos que a voz de Jesus ela está próxima há muitos anos. Mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Jesus ele pode voltar para mim a qualquer momento. Jesus ele pode voltar para nós, ou para cada um que está aqui, essa noite, amanhã, dentro desse mês ainda, antes que acabe este ano. Nós não sabemos, meus irmãos, porque muitas vezes nós ficamos achando que a volta de Jesus é aquele grande evento na qual o Senhor ele relata, quando Jesus ele irá voltar no céu com poder e grande glória para buscar toda a sua igreja, para buscar o seu povo, na qual aqueles que morreram primeiro vão ressuscitar, e depois aqueles que estão vivos.
Mas até esse grande evento chegar, nós vamos passar por essa terra. Nós vamos passar por este mundo. E a nossa jornada nesse mundo, lá em Salmos fala que a nossa jornada é como um conto ligeiro. É como a névoa da manhã, que ela vem e quando o sol sai, rapidamente ela se esvai, ela some. Assim é a nossa vida. Então, no período em que vivermos aqui neste mundo, nós temos que viver com prudência, com paciência, enfrentando as adversidades, as calamidades, com calma, para que Deus ele possa nos fortalecer no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, para que Deus ele possa nos dar aquilo que é o desejo do nosso coração. Mas é tão difícil passar por isso tudo, irmãos, é difícil, não é fácil, não. Passar por adversidades não é fácil. Hoje eu gritei, ontem eu gritei, tomei um banho quente e fiquei gripado. E isso já tira a gente do sério, já dá um incômodo para a gente. É coriza, é uma dor no corpo, é não poder ficar perto das pessoas que você gosta, evitar certas coisas. Isso já é uma diversidade, mas tenha paciência. O Senhor Jesus ele está voltando. Meus irmãos, nós viemos aqui hoje para falar da volta de Jesus. Deus ele nos trouxe aqui hoje para ouvir a volta de Jesus. Você que está nos assistindo pela internet, olha, Jesus ele está voltando e manda te dizer que ele está voltando. Sede paciente e fortalecei-nos. Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E ele continua, irmãos, não vos queixeis uns com os outros. Deus não gosta de pessoas queixosas. Deus ele está dizendo para nós, olha, não reclame um dos outros. Mas o conselho de Deus para nós com o próximo irmão é o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Receba o teu próximo. Porque esse é o maior mandamento que Jesus ele deixou para nós. É o novo mandamento dos novos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós nos queixamos do próximo. Você sabe por quê? Porque nos falta amor próprio. O amor próprio, muitas vezes nós não temos. E o amor próprio faz com que nós erremos. O amor próprio faz com que nós criemos situações nas nossas vidas que vão trazer dificuldades para nós. E aí nós vamos queixar a Deus. Ah, Deus, por que eu estou enfrentando tão grande dificuldade? É porque você não tem amor próprio. Você não coloca a palavra de Deus na sua vida em ordem. Nós precisamos colocar as leis e os estatutos de Deus nas nossas vidas todos os dias. Porque quando fazemos isso, nós adquirimos o quê? Quem lembra? Sabedoria e inteligência. Quando nós adquirimos isso, nós vamos caminhar segundo aquilo que é a vontade de Deus para nós. E quando nós caminhamos na vontade de Deus, as coisas elas se tornam mais fáceis. Ah, mas você está no meio de uma tempestade. Estou, está tudo bem com você? Está. Glória a Jesus. Porque o comandante da minha vida está me guiando. Deus está no barco. Deus, no momento certo, Ele vai falar, olha a tempestade, olha vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Assim Ele fez com os discípulos. Porque Jesus está no controle. Jesus é quem está guiando todas as coisas. Vamos ter que passar por certas situações? Vamos. Mas isso, meus irmãos, é para o nosso fortalecimento, é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento. Essa palavra eu ouvi para mim aqui no último culto. Olha, tudo que você está passando é porque você está no caminho certo. Você precisa passar por isso para que você possa aprender mais de Deus, para que você possa se fortalecer de Deus, para que você possa provar o amor de Deus na sua vida, e Deus possa te provar e você possa ser aprovado. É o que Deus está nos ensinando aqui. Então, eu vou ler mais uma vez para fixarmos bem. Olha, sede vós também pacientes. Paciente é aquele que enfrenta as calamidades com calma. Então Deus está falando, olha, você está na calamidade, você está na adversidade, você está passando por luta, esteja calmo. E calma é o que? Ausência de... Mas como é que é isso? Tem um negócio aqui esquisito. Se nós estamos passando por adversidade, e a palavra fala que calma é ausência de eventos, e quando há ausência de eventos? É aquilo que eu falei, é quando Deus ele está no controle. Quando Deus está no controle, nós entendemos que há calma. Os discípulos, Jesus falou, olha, vamos entrar no barco e passemos para o outro lado. Eles passaram por uma grande tempestade, não foi? Mas Jesus acordou e falou, olha,
prepara-te vento, acalma-te o mar. Jesus estava no controle. Está tudo bem? Tá, Jesus está no barco. E eles atravessaram e realizaram uma grande obra, que ficou registrada nesse livro até hoje. Uma alma que foi liberta por Deus alcançou 4.000 vidas, pelo poder da palavra de Deus. Então Deus, Ele está nos dizendo, vamos ter paciência, porque a volta de Jesus ela está próxima. As coisas que enfrentamos nessa vida vão ser passageiras. As adversidades, tudo aquilo que pensamos, ou que vamos fazer, vai passar. Mas Jesus vai permanecer, porque Deus Ele é fiel para conosco. E aí o Senhor fala, irmãos, não se queixeis uns contra os outros, mas não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Então Deus está dizendo, olha, não se queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E vocês lembram que para entrar no céu nós precisamos passar onde? Pela porta. Mas aqui, ó, a palavra está nos dizendo mais. Antes de entrarmos pela porta, vai ter quem? O juiz, que vai nos julgar. Mas a mesma porta também é advogado. Ele vai estar lá do nosso lado, pelejando pela nossa causa. Amém? Vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1. Mais uma exortação de Deus, tá? Para as nossas vidas. Em Tiago, a exortação de Deus para termos paciência. E aqui nós vamos ver como é que Deus ele se entristece com o homem. Vamos ler o capítulo 1, verso 2. Ouvi os céus e presta ouvidos tu terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e aos seios, mas eles prevaricaram contra mim. Aqui Deus ele está dizendo que Deus ele preparou um povo para si. Deus ele formou o homem à sua imagem e semelhança para que o homem pudesse exaltar o seu nome, para que o homem pudesse glorificar a Deus, ser grato a Deus por tudo que ele tem feito. Mas eles prevaricaram contra Deus. O homem ele prevaricou contra o Senhor. O homem se afastou do Senhor. O homem deixou de dar ouvidos à voz de Deus para dar ouvidos às coisas deste mundo. O homem deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir uma mentoria de muitas pessoas que falam aqui, querendo convencer o homem, mas levando o homem para uma direção que se afasta do caminho de Deus. Eu tenho visto muitas pessoas falando em nome de Deus, pregando a palavra de Deus, mas na verdade ela tem colocado um cabresto no povo de Deus e tem direcionado o povo para onde quer que eles queiram. Porque o povo que conhece a palavra, o povo que tem paciência, aquele que se fortalece no entendimento e na graça de Deus, esse não deixa ser controlado. Esse tem o entendimento daquilo que é a vontade do seu Criador. Porque quando guardamos as leis, quando guardamos os mandamentos de Deus, nós adquirimos sabedoria e entendimento. Quando nós adquirimos sabedoria e entendimento, nós não somos o quê? Enganados por ninguém. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus, ela vai nos conduzir naquilo que precisamos. Não é homem nenhum, não é pastor que está aqui à frente falando o que vocês precisam saber ou o que vocês querem ouvir. Mas é a exortação de Deus dizendo aquilo que é certo. Olha, filhinhos, tenham paciência. Olha, filhinhos, eu preparei vocês. Vocês são filhos amados. Mas vocês têm se desviado do meu caminho porque vocês têm deixado de ouvir a minha voz para ouvir a voz do homem. Deus quer que nós estejamos atentos, escutando cada dia mais a voz de Deus. O meu povo não me conhece. Por que o meu povo não me conhece? Porque não conhece a minha palavra. Porque o povo não conhece ao meu Filho Jesus. Tem deixado Jesus e colocado outras coisas à frente. Jesus hoje, Deus hoje, Ele quer que você conheça a palavra. Ele quer que você conheça Jesus. Ele quer que você deixe de prevaricar contra Deus. Porque o caminho de Deus é excelente. A palavra de Deus é maravilhosa. E aqui Deus continua falando com o seu povo. Deus continua falando conosco. Continua falando com você e com cada um que veio aqui essa noite.
boi, ele conhece o seu possuidor. E o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecido, o meu povo não entende. Olha que coisa gloriosa. O animal, ele conhece aonde ele deve andar. O animal, ele conhece aonde ele deve se alimentar. Mas o povo de Deus, ele não tem ouvido a palavra de Deus. Ele não sabe onde ele pode repousar a sua cabeça. Ele não sabe onde ele tem recurso para o alimento. O animal conhece, mas o homem não conhece. Porque nós temos nos afastado de Deus. As adversidades têm, mas nós temos um lugar seguro para descansarmos. O boi sabe onde é o lugar seguro que ele vai descansar. O jumento sabe onde é um lugar seguro onde ele vai se alimentar. Mas o povo de Deus não tem reconhecido isso. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está aqui, à disposição de cada um de nós. Precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos orar a Deus. Precisamos nos dedicar ao Senhor. Consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. Ah, mas eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito, eu erro, eu peco. Todos nós pecamos, irmãos. Eu peco todos os dias. Mas todos os dias eu vou de joelhos aos pés do Senhor e clamo ao Senhor: Senhor, eu errei, eu falhei, tenha misericórdia da minha vida, me ensina os teus caminhos. Senhor Deus, me ensina os teus desígnios, a tua palavra, me dê sabedoria e entendimento para viver conforme a tua vontade. E Deus, ele vai nos guiando segundo a tua infinita graça e misericórdia. O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, o seu dono, mas Israel não conhece, o meu povo não me atende. Vamos ler a partir do verso número 10, Isaías 1 ainda. E Deus continua exortando as nossas vidas. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Aqui Deus faz uma comparação muito forte. O povo de Gomorra, o povo de Sodoma, era um povo que não tinha amor. Era um povo que rejeitava o estrangeiro. Ele não amava o próximo, ele amava mais os prazeres da vida, os prazeres da carne, do que as coisas de Deus. E Deus faz uma comparação: olha, vocês, príncipes de Sodoma e príncipes de Gomorra, ouvi a lei do nosso Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que são as leis de Deus para as nossas vidas, porque é através das leis de Deus que nós vamos ser guiados para não cometermos pecados. São as leis de Deus que vão nos fortalecer para que nós continuemos andando, tendo paciência, tendo calma, porque todas as vezes que nós conhecemos as leis de Deus, nós não vamos errar. O caminho de Deus é bom, o caminho de Deus é suave, o fardo de Deus ele é leve sobre as nossas vidas. Mas para isso, irmãos, nós precisamos conhecer as leis de Deus. Olha, nós precisamos tirar um tempinho da nossa vida para ler a palavra do Senhor, para meditarmos naquilo que Deus ele tem para nós e confiarmos, entregando todo o nosso coração a Deus, para que possamos ser fortalecidos naquilo que é o entendimento de Deus para nós. O povo de Sodoma e o povo de Gomorra ele foi destruído por conta do seu pecado. Eles não amavam ao próximo, eles não amavam ao estrangeiro, eles viviam na sua libertinagem. Nós precisamos amar ao próximo, como nós falamos. O maior mandamento que Deus nos deixou foi o quê? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos amar, precisamos evoluir isso nas nossas vidas, precisamos exercitar o amor a cada dia, porque o amor ele não acrescenta o quê? Dores. Precisamos compreender isso. E a palavra de Deus ela continua: de que serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nébios, e não folgo com sangue de bezerro, nem cordeiros e nem de bodes. Quando vinde para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viés pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde,
O incenso para mim é abominação. E também as festas de lua nova, e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar. Iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborreço a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus aqui lhe fala uma palavra muito dura para o seu povo. Deus aqui lhe fala uma palavra muito dura para nós. Muitas vezes nós queremos vir adorar a Deus, mas adorar a Deus do nosso jeito, cultuar a Deus do nosso jeito, oferecer o nosso sacrifício com a nossa mão cheia de sangue. E Deus ele fala, olha, não vou ouvir a sua oração, não vou receber a sua adoração, não vou receber o seu louvor. E você pode orar a mim, você pode clamar a mim, mas eu não te ouvirei, porque o vosso sacrifício já não é mais necessário, porque o povo se corrompeu tanto com as coisas dessa vida, dando mais valor às coisas deste mundo do que às coisas de Deus. Olha, precisamos nos arrepender, e arrependimento é mudança de vida, é mudança de direção. Deus ele requer de nós que nós voltemos para Ele como um bom pai cria o seu filho. Deus ele quer que nós voltemos ao primeiro amor, à alegria da salvação. O povo hoje tem cultuado a Deus, tem ofertado sacrifícios, tem feito festas, tem ofertado tantas coisas, louvores bonitos, gravado CD bonito, mas não tem chegado no céu, não tem passado de perto. Porque no coração do homem há pecado. No coração do homem não há amor. A quem? Ao próximo. Se você não ama o próximo, como é que você pode oferecer a Deus um sacrifício de louvor? Príncipe de Sodoma e príncipe de Gomorra. Como é que você pode oferecer a Deus um sacrifício se você não é capaz de olhar para o próximo, ter compaixão do próximo, entender aquilo que ele está passando ou que ele está vivendo? Muitas vezes olhamos para a casca. Olha, aquele fulano eu não gosto dele. Mas você já parou para saber por que ele é daquele jeito? Você parou para saber quais foram as adversidades que ele passou durante a vida dele? O porquê que ele está vivendo aquela forma de vida? Deus não se alegra com o homem que não ama o seu próximo. Então, o seu sacrifício, o seu louvor, a sua adoração, de nada vale. Sabe, vivemos muitas vezes a nossa vida voltada para as coisas que nos dão prazeres. Muitos têm vícios, muitos têm prazeres, eu já tive os meus. E hoje, o prazer maior que eu tenho na minha vida é de adorar a Deus, de estar na presença de Deus e de estar fazendo a vontade de Deus. É de poder estar olhando para o próximo com compaixão e dizendo, olha, Jesus ama a sua vida, mude a sua vida, mude a sua forma de ser. Ah, então agora você está querendo dizer que você é um homem santo? Não, eu não sou santo. Eu sou um homem que vive segundo a misericórdia de Deus. É o que Deus ele requer de nós. Santo é uma pessoa separada. Eu procuro viver separado para fazer a vontade de Deus, não mais a minha vontade. Sabe, irmãos, é tão difícil deixar de fazer a nossa própria vontade. A nossa vontade dentro da nossa vida ela é soberana. Aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo pelo poder da minha força, dos meus bens, daquilo que eu conquistei, daquilo que eu tenho. Quem sou eu? Quem é você perante o Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar? Quem é você perante Deus, que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas? Quem é você perante o Senhor, que fez toda a obra completa e perfeita, porque nada falta e todas as coisas funcionam perfeitamente? Deus é assim. Deus é um ser bondoso, maravilhoso. Deus é o nosso Pai da eternidade, é o príncipe da paz, na qual Ele deseja que você tenha uma escolha hoje na sua vida, em aceitar Jesus no seu coração. Ah, mas eu já aceitei Jesus.
Se você recebeu um dia Jesus na sua vida, você precisa então continuar aceitando. Porque aceitar, nós já falamos aqui várias vezes, aceitar também é o quê? Andar em conformidade. E andar em conformidade à palavra de Deus. Então aceitar Jesus é receber Jesus no coração. Muitos recebem Jesus no coração. Muitos proclamam pelo mundo afora: olha, Jesus agora vive na minha vida. Mas não andam em conformidade. Aquilo que elas proclamam: olha, Jesus está comigo, está totalmente diferente dos seus atos, porque não tem andado em conformidade com a palavra de Deus. Você precisa andar em conformidade com a palavra de Deus. E andar em conformidade com a palavra de Deus é fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo que o nosso Deus Ele quer para nós. Arrependei-vos e aceitai o Senhor como único Deus e Salvador da sua vida. E admitir que o Senhor é bom. Admitir que você teve Jesus, uma experiência gloriosa um dia com Ele. É admitir que você anda segundo a sua palavra. É admitir que agora você vive, que Jesus Cristo é o Senhor para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus é o Criador de todas as coisas. E você precisa também andar nessa conformidade. Porque o seu testemunho ele vai ser de muita importância. Porque através da sua vida, através do seu testemunho, muitas pessoas também vão ser alcançadas. Porque vão ver na sua vida a misericórdia, a bênção, o poder de Deus revelado na sua vida. E aqui Deus ele continua a falar conosco no verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. O Senhor ele nos ordena: olha, para de fazer o mal, para de fazer o mal à sua própria vida. Muitas vezes você está fazendo mal à sua própria vida e não está enxergando, você está indo para um precipício. E Deus ele fala hoje: olha, para, acautelai-vos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Verso 17: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajuntai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Olha que palavra que Deus ele tem deixado para nós. Meus irmãos, aprendei-vos a fazer o bem. Aprender alguma coisa é muito difícil. Para alguns talvez seja até fácil, né? Mas tem algumas coisas que são bem difíceis da gente fazer. Porque a gente começa pelo seguinte princípio: eu não sou capaz. Então quando eu falo que eu não sou capaz, eu já estou ali o quê? Vencido, derrotado. E Deus está falando para nós: olha, aprendei a fazer o bem. Vocês precisam aprender a fazer o bem. E como é bom poder fazer o bem. Como é bom poder atender a voz de Deus. Praticai o que é reto. E aqui Deus ele continua dentro do mandamento dele para as nossas vidas. Ajudai o oprimido. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão oprimidas? Por conta do seu pecado, por conta da sua família, por conta do seu trabalho, por conta de tantas coisas, por conta das opressões malignas, porque deram brechas nas suas vidas, por conta de sentimentos que saem do coração do homem, porque a palavra nos ensina que todo mal procede do coração de quem? Do homem. E quando algo no meu coração ele procede, ele vai ser processado dentro da nossa mente. Quando ele começa a ser processado na nossa mente, parece que uma vozinha vem e começa a falar do lado, a nos instigar para que aquela coisa ela se concretize dentro da nossa vida. E aí, essa opressão, ela começa a fazer o quê? A trabalhar contra aquilo que é o nosso desejo. Nosso desejo é fazer as coisas boas, mas no meu coração subiu algo ruim, aquela opressão ela vem e começa a trabalhar contra. Começa a trabalhar contra. Nós pensamos algo, seja lá, talvez, duvidar do poder de Deus.
Quando duvidamos do poder de Deus, aquela vozinha fala aí, ó, tá vendo? Cadê o seu Deus agora? Aonde está o teu Deus? É esse Deus que você quer aí, ó, você está passando por tantas dificuldades, por tantas lutas, cadê o teu Deus? E é nessa hora que nós precisamos nos apegar mais ao Senhor. Então a palavra nos ensina que existem muitas pessoas oprimidas e que nós precisamos fazer o quê? O bem para elas. E como é que nós podemos fazer o bem para o próximo? Amando eles, orando por eles, estendendo a mão para eles, dando um ombro amigo para eles. E muitas vezes, irmãos, dando algo que é a coisa mais difícil que nós podemos dar, que são os nossos ouvidos. Nós não sabemos ouvir. E às vezes o que uma pessoa precisa é só que nós escutemos ela por alguns instantes. E ela vai falar, e ela vai contar, e você vai levar para ela uma palavra da parte de Deus. Cuidar dos oprimidos, fazendo bem, cuidar dos oprimidos. E Deus ele continua falando, fazer justiça ao órfão. Quantos órfãos nós temos aí neste mundo afora? Não só órfãos de pai e mãe, mas órfãos na fé, que deixam de conhecer a palavra de Deus, abandonaram ao Senhor e não tem mais pai. Porque se envolveram tanto com o pecado, com as coisas dessa vida, que estão necessitados de um pai querido para poder dar uma palavra de consolo, mas acham que Deus os abandonou. E Deus jamais nos abandona, nós abandonamos o Senhor. Talvez você que está nos escutando aí, você tenha abandonado o Senhor. Você foi um servo valente, de oração, de busca. Você orava ao Senhor, se santificava ao Senhor, você tinha prazer em pregar a palavra de Deus, em cantar louvores ao Senhor, em ajoelhar pela madrugada e orar pela sua família, orar pelos seus entes queridos. Você tinha prazer em realizar a obra de Deus, mas você abandonou o Senhor, você está órfão. E Deus hoje está te chamando de volta para que você possa dizer, olha, o meu Pai está no céu, o meu Pai está cuidando da minha vida, a poderosa mão do meu Pai está sobre a minha vida, me guardando, me fortalecendo, me sustentando, porque o meu Deus é maior do que todas as coisas. Tratai da causa das viúvas. Meus irmãos, Deus, ele deixou um mandamento para nós, ama teu próximo como a ti mesmo, mas também ele falou, olha, cuidai, a verdadeira religião para com Deus é, cuidai dos órfãos e das viúvas, e afastei-vos do quê? E apartai-vos do mal, afastei das coisas deste mundo, deixai de cometer o pecado. Essa é a verdadeira religião para com Deus. E muitos hoje têm partido. Hoje a religião ela virou um partido. Muitas vezes as pessoas têm, não, a minha religião é assim, não, na minha religião é desse jeito, não, na minha religião tem que ser dessa forma, a minha doutrina, o meu entendimento. Mas a verdadeira religião para com o Senhor é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar-se da corrupção deste mundo. Essa é a verdadeira e pura religião para com Deus. E esse é o conselho de Deus para nós. Será que nós temos cuidado das viúvas? Viúva no literal. E viúva são aquelas que perderam os seus esposos, né? E quem é o nosso esposo? Nós somos a igreja. Quem é o esposo? Jesus. Muitos perderam Jesus. Muitos deixaram Jesus. Volte para os pés do Senhor. Mas volta hoje, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Mude a sua vida hoje. Talvez você escute muitas palavras de pessoas falando, olha, você precisa mudar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas você, dentro da sua razão e do seu entendimento, você fala que nada. Quem é essa pessoa para poder falar que eu preciso mudar? Talvez essa pessoa seja uma pessoa enviada por Deus. A palavra nos fala que uma mula, ela falou com quem? Com Balaão, com o profeta, para que ele pudesse mudar, para que ele pudesse ter uma nova oportunidade de vida. E às vezes, existem pessoas que vêm falar conosco, olha, você precisa fazer isso, aquilo, e nós não somos capazes de quê? De ouvir. Nós precisamos ouvir.
nós precisamos entender, nós precisamos confrontar aquilo que está sendo dito com o quê? Com a palavra de Deus. Porque assim eu vou estar fazendo o que é agradável ao Senhor. E aqui Deus ele continua no verso 18. Vinde então, aqui me diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Que palavra gloriosa, né? Olha, ainda que os teus pecados sejam grandes, ainda que os teus pecados sejam imensos, que sejam manchas na sua vida, a sua vida vai se tornar branca como neve, como a branca lã. Ainda que os teus pecados sejam grandes, Deus ele vai purificar o seu pecado pelo poder do sangue de Jesus. Porque foi o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor de toda uma humanidade. O sangue de Jesus, ele traz o perdão, porque sem derramamento de sangue não há remissão para o pecado. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se quiserdes, olha que coisa gloriosa que Deus está falando aqui para nós. Se quiserdes, aí eu faço uma pergunta. Você quer? Você quer a bênção de Deus na sua vida? Se você quiser uma mudança de vida hoje, Deus ele vai perdoar os seus pecados hoje. Deus ele vai transformar a sua vida hoje. Deus vai tirar esse esfriamento espiritual que está na sua vida, na qual você deixou de seguir as coisas dos caminhos do Senhor. Deus ele vai mudar a sua história hoje. Se quiserdes, aí Deus continua. E ouvirdes. Foi o que falamos, né? Às vezes é muito difícil ouvirmos. E como é bom ouvir, né? Não é bom ouvir? Principalmente quando está ouvindo bem, né? É muito bom. Então, vamos ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra que está sendo dita aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus para nós. É a palavra do Espírito Santo que nos moveu nessa noite. É a palavra do Espírito Santo que nos deu esse entendimento. Olha, o Espírito Santo ele está aí, realizando uma grande obra. E nós precisamos compreender isso hoje. Dá ouvido à voz de Deus hoje. Pede a Deus para te dar paciência e falar: Senhor, deixa eu ouvir a tua voz. Senhor, deixa com que eu entenda. Senhor, deixa que eu tenha calma. Calma é a ausência de problemas. Senhor, que por alguns instantes todos os meus problemas, Senhor, eles sumam, para que eu possa só ouvir a tua voz, Senhor. E assim, Senhor, o Senhor possa fazer uma transformação na minha vida. E assim, Senhor, o Senhor possa perdoar os meus pecados e me tornar mais alvo do que a branca neve. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se quiseres, comereis o bem dessa terra. Deus ele tem preparado o melhor dessa terra para os teus filhos. Deus, amados, eles têm preparado o melhor dessa terra para aqueles que são os teus filhos. Qual é o pai que prepara um bocado melhor para o próximo e deixa o seu filho ali com o pior? Quem é pai aqui vai saber do que eu estou falando. A gente sempre separa o melhor para os mais próximos. Deus ele tem separado o melhor dessa terra para os teus filhos, para que nós possamos tomar posse, para que nós tenhamos as melhores coisas, as melhores, tudo de melhor para nós. Mas para isso eu tenho que querer e tenho que ouvir. E você vai receber o melhor dessa terra. Deus vai te capacitar para receber o melhor dessa terra. Josué, ele recebeu uma missão. Moisés passou e transmitiu a herança para ele. Ele, durante muito tempo, ele quis aquela função. Mas principalmente ele ouviu a orientação de quem? Moisés, não foi isso? E quando
Foi o momento dele ser chamado, ele estava pronto. E ele tomou posse da terra. Ele venceu os seus inimigos. Ele venceu as batalhas, ele venceu as adversidades, porque Deus era com ele. Deus é conosco, Deus é com você, Deus é com a minha vida. E as adversidades e as lutas, quem vai lutar ela por você é o Senhor. O Senhor vai te dar vitória em todas as coisas. Agora, se você não quiser, aqui tem um conselho de Deus. Você tem todo o direito de não querer, tá? Você tem o direito de não querer. Mas se você não quiser, vai uma palavra de Deus para a sua vida. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espadas, porque a boca do Senhor disse. Não é o pastor que está dizendo não, tá? É o Senhor que está dizendo. Se você recusar tudo aquilo que Deus ele está te oferecendo nessa noite, então o Senhor fala para a sua vida, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados a espadas, porque a boca do Senhor disse. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que nós possamos nessa noite fazer a boa escolha. Você quer? Ouve então a voz de Deus e você vai colher o bem dessa terra. Vamos cantar um louvor ao Senhor?
fortalece, meu Deus, o nosso ser. Meu Deus, num dia muitas vezes cansativo, uma semana difícil. Meu Deus, em tempos difíceis, em tempos de provas, o Senhor tem sido o nosso alento, o Senhor tem sido o nosso consolo, o nosso conforto. Muito obrigado por ter nos trazido na tua casa nessa noite. Meu Deus, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, nem que seja dura, mas é a palavra do Senhor, aquela que vem, meu Deus, para fortalecer o nosso físico, a nossa alma, para nos colocar de pé, para nos reerguer, para mostrar que somos dependentes de ti. Deus, muito obrigado por o Senhor ter sido fiel conosco. Glória a Deus. Deus, nada tem nos faltado, nem mesmo provações, mas o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor tem nos mostrado, meu Deus, um caminho para a eternidade. É um caminho, Deus, árduo, mas é o caminho que vai nos levar para a paz, Deus, para um lugar tranquilo, calmo, sereno e tranquilo. Nós te bendizemos porque o Senhor é este Deus que nos traz a paz, que nos dá repouso, descanso. Em momentos tão aflitos, o Senhor tem confortado e consolado a nossa alma. Nós somos gratos a Ti pelas vidas que têm a oportunidade de ouvir a Tua voz, muitas vezes com longa distância, através da internet, Deus, de tantos meios que a palavra do Senhor tem chegado a muitos. Deus, e muitos não poderão dizer que não ouviram, porque não foram enganados. Mas nós sabemos que o Senhor está neste lugar. E o Espírito Santo do Senhor está visitando cada lar, está confortando os corações. O Senhor está curando nesta hora, o Senhor está libertando, o Senhor está enxugando as lágrimas de muitos que têm chorado, que estão entristecidos, porque estão com pessoas enfermas. Deus, muitos perderam parentes, estão entristecidos, mas o Senhor tem sido conforto, tem sido um consolo. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor é este Deus consolador. Agradecido seja o Teu nome, meu Deus, por este dia que o Senhor separou na eternidade para rendermos a Ti o nosso louvor, para dizermos a Ti o quanto Te amamos e o quanto somos dependentes de Ti e o quanto queremos, meu Deus, morar na eternidade. E muito obrigado, meu Deus, por este dia, pela paz que nós sentimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Você já fez a boa escolha? Jesus te aconselha, faça essa boa escolha. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso eterno Pai, e a doce e rica comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre nós e todo o seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Encerrado a todos a paz do Senhor Jesus.